Imagina que você e um grupo de amigos decide jogar Monopoly. Sabe aquele joguinho? Você pega o tabuleiro, cada um de vocês escolhe uma pecinha e aí você distribui o dinheiro entre todos os participantes. Você define quem vai começar jogando, geralmente a gente joga nos dados para decidir quem vai começar, quem tira o número mais alto começa, e você foi o escolhido a começar. Aí você pega, você rola os dados, começa o joguinho e cada um de vocês vai andando pelo tabuleiro lá, tudo bonitinho, você passa pelas propriedades, você paga aluguel, você paga taxa, você paga imposto e sempre que você completar uma volta no tabuleiro, você vai receber um salário de 200 moedas. 200 moedas. Só que tem um probleminha. Nesse jogo, você nunca vai ficar rico. Porque você vai dar milhares de voltas no tabuleiro, você vai receber as suas míseras 200 moedas e você vai ficar à mercê da sorte. Você não vai comprar nenhum ativo ou investimento que vão gerar renda passiva para você. Você vai dar o seu dinheiro para os ricos e você vai tentando ficar fora da prisão, por exemplo, se você não pagar tudo em dia, e assim que você vai ver o resto de toda a sua vida no Monopoly. Só que você não é o único que está preso nesse jogo. Na verdade, bilhões de pessoas no mundo todo fazem parte dele e algumas nem perceberam isso ainda. E esse problema é tão complexo, ele é tão complexo de resolver que ele pode começar literalmente em qualquer lugar, inclusive dentro da nossa casa. Olha, não me entende mal, primo, assim, pensa que pode até ser que os seus pais sejam diferentes da maioria dos pais pelo Brasil. Talvez eles tenham uma habilidade com finanças sensacional e talvez eles saibam administrar bem o seu dinheiro, mas esse não é o caso da maioria. A maioria dos pais não faz um orçamento e não sabe o que entra e o que sai do próprio bolso. A maioria não sabe a diferença de ativo e passivo e compram os passivos acreditando que eles são ativos. A maioria vai pagar luxo com dinheiro que não tem para impressionar pessoas que não gostam. A maioria entra em financiamento com taxa de juros extremamente altas e aprende da pior forma que os juros são ótimos aliados quando estão do seu lado, né? Mas eles também são um péssimo inimigo quando estão contra você. E uma pequena minoria começa a investir na bolsa, mas na primeira liquidação as pessoas vendem tudo desesperadas. E a maioria das pessoas acredita que investir é arriscado demais, afinal de contas, seguro mesmo é trabalhar por 50 anos para alguém e depois viver da previdência social. Essas são algumas das variáveis que constituem a fórmula mágica para acabar com o patrimônio de uma família. E talvez essa tenha sido a forma que a sua família usou por anos e anos e que não só aconteceu com você, mas com diversas outras pessoas no Brasil e em todo mundo. E aconteceu de certa forma comigo também. Além de ter dado algumas dívidas, eu não comecei lá de cima, por mais que tenha sim tido muito mais privilégio que o Brasil. Mas eu comecei como garçom aos 18 anos. Eu não fui construído, eu construí. Mas isso foi o que aconteceu comigo. E quantos de nós tivemos aquele bisavô na família que tinha vários terrenos por aí e por algum motivo perdeu todo o patrimônio? Ou que era dono de um restaurante, de um negócio ou qualquer outra coisa do gênero e perdeu o dinheiro. O Brasil é o país das famílias do quase fui rico, sabe? E isso não é por acaso. Um dos grandes responsáveis por isso, de fato, é a falta de educação financeira que você não teve em casa, mas essa não é a única causa. Você já percebeu que o governo de cada país que define o que as crianças vão aprender na escola? Louco isso, né? Por qual motivo obrigam as crianças a decorarem tantas coisas sem utilidade prática? Desde a nossa infância, a gente é ensinado na escola sobre briófitas, rochas metamórficas, cálculos vetoriais, nomenclatura de hidrocarbonetos e várias outras coisas que, obviamente, têm a sua importância, mas seriam elas mais importantes do que aprender a declarar imposto de renda, aprender a lógica de juros compostos, como gerenciar e administrar dívidas, como desenvolver habilidade emocional, a importância de investir em longo prazo, ou até mesmo como usar o cartão de crédito? Bom, a grande verdade é que o Brasil é uma tragédia bem intencionada. Eles não ensinam sobre dinheiro nas escolas por um motivo muito simples. Não interessa a ninguém que você aprenda a lidar com o seu dinheiro. As empresas, elas precisam de pessoas que queiram trocar o seu precioso tempo por um vício consumista desenfreado e que não te leva a nada. Os bancos precisam de pessoas que não entendam de dinheiro para que eles possam oferecer consignados os ruins, empréstimos péssimos e financiamentos. E o governo precisa de pessoas que gastem tudo que ganham. Quanto mais você consome, mais o dinheiro muda de mão e mais o governo recolhe imposto. E apesar de alguns bancos, empresas e do governo lutarem contra não somente o que eu produzo, mas contra aquilo que eu acredito e represento, você e aqueles poucos que conseguem sair dessa roda dos ratos finalmente guardam um pouco do dinheiro e começam a investir. Ainda por cima, mas ainda assim, muitas vezes de forma errada. E dos poucos que investem, a grande maioria, primeiro, não segue uma estratégia ou metodologia comprovada a longo prazo. Segundo, tomam decisões com base nas emoções. Terceiro, tomam decisões
de investimento exclusivamente com base na rentabilidade passada. E quarto, desconhece as taxas nos seus investimentos e quando conhece ainda assim pagam taxas muito altas. Quinto lugar, investem somente com visão de curto prazo. Em sexto lugar, não diversificam e não rebalanceiam. Em sétimo lugar, são gananciosos quando todos são gananciosos e covardes quando todos são covardes. Em oitavo, não são anticíclicos e seguem a manada. Em nono, investem pelo timing e não pelo time de mercado. Em décimo, investem como se a bolsa fosse um cassino. Em 11º, vão atrás da dica quente e mastigada. Em 12, não entendem que o dinheiro de verdade não está na compra e na venda, está na espera. E só para ilustrar isso para vocês, eu vou te mostrar dois dados muito interessantes. O primeiro é o retorno do S&P 500, o principal índice de ações americanas desde 1950. O S&P 500, ele subiu cerca de 54,5% dos dias. Ele subiu cerca de 59,4% das semanas. Ele subiu 63,2% dos meses, 68,6% dos trimestres, 77,2% dos anos e o S&P subiu literalmente em todas as décadas, de 1950 a 2020. E mesmo assim, as pessoas superestimam o que dá para fazer no curto prazo e subestimam o que podem fazer no longo prazo. Segunda coisa que eu quero te mostrar é isso daqui, ó. Esse gráfico que você está vendo é o resultado do que teria acontecido se você tivesse investido $1 no S&P 500 em 1977 e vendido em 1990. E esse aqui é o resultado do que teria acontecido se você tivesse investido no fundo de um dos maiores investidores de todos os tempos, o Peter Lynch, gestor do Fidelity Magellan Fund nessa época. E diga-se de passagem, o Peter Lynch ele é um cara incrível, é um gênio. Só para vocês terem uma ideia, enquanto Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, teve uma rentabilidade média de 20% ao ano durante toda a sua vida, Peter Lynch teve uma rentabilidade bizarra de 29,2% ao ano durante a gestão do Magellan Fund. E ele não só tinha o conhecimento técnico sobre como analisar os números das empresas, como ele também conhecia a história de cada um dos negócios do seu portfólio. E durante esses 13 anos como gestor, o que antes tinha começado com $20 milhões sob gestão, se tornaram $9 bilhões, um crescimento de 450 vezes. E todo mundo que investia, ou pelo menos que queria investir no mercado de ações, queria investir no fundo do Peter Lynch. Mas sabe qual foi o grande problema? O grande problema foi que 4 a cada 5 pessoas que investiram no fundo do Peter Lynch perderam dinheiro. Então eu fiquei pensando, como é possível que um fundo com quase 30% de rentabilidade fez seus investidores perderem dinheiro? Bom, o fundo de fato teve 29,2% de rentabilidade, mas a maioria das pessoas comprava nos períodos que o fundo estava indo muito bem e quando o fundo ia muito mal, eles não tinham estômago suficiente para segurar e eles vendiam as ações. Sabe quando você vai naquele mercadinho perto da sua casa, aquele chocolate que você compra todo mês está em promoção? O que você faz? Você compra mais e faz o estoque. Na bolsa acontece exatamente a mesma coisa, mas quando acontece, você todo corajoso, cheio de si, por ter investido na bolsa, vira um covarde e deixa a promoção passar. Isso não acontece só com você. Na verdade, seguir a manada e fugir em um momento de estresse talvez seja um instinto tão primitivo e antigo quanto o próprio ser humano. Na natureza, em animais que andam em grupo, é extremamente comum esse tipo de comportamento. Quando estão em bando e um antílope, por exemplo, começa a correr, vários outros antílopes eles acompanham, mesmo sem entender o que está acontecendo, fica tudo meio doido seguindo assim. Na cabeça do animal tem uma função evolutiva que fala algo como se fosse se um antílope saiu correndo, deve ter algum perigo por aqui. E nós, seres humanos, assim como os animais, a gente tem estruturas cognitivas dos nossos antepassados que produzem comportamentos muito parecidos. É por isso que você tende a comprar as mesmas roupas que a maioria está comprando, você tende a ir aos mesmos restaurantes e comer da mesma comida que a maioria come, você tende a assistir os mesmos programas que a maioria assiste, você tende a correr quando você vê outras pessoas correndo, senta numa fila sem perceber só porque outras pessoas também estão na fila e você investe nas mesmas coisas que a maioria está investindo simplesmente para não ficar de fora. Mas não é só você, todo mundo faz isso. Mas como a sua mãe provavelmente dizia, você não é todo mundo. Na verdade, você pode não ser igual a todo mundo. Porque no final das contas, todos que estão me assistindo aqui, estão de alguma forma interessados por investimento, já perceberam que a única forma de ganhar dinheiro nesse monopólio que eu chamo de vida é investindo todos os meses com consistência. E esses vão se dar bem no futuro. E eu digo isso falando do meu próprio caso, tá? Todo mês eu venho aqui no YouTube mostrar para vocês o que eu faço, né, com o meu dinheiro, nas minhas movimentações do quadro Rumo ao Bilhão. Já faz mais de 60 meses que eu faço isso, eu invisto publicamente. Inclusive, sou cobrado por vocês, né, quando eu faço alguma coisa que não deu certo. E em 2018, por exemplo, eu aumentei a minha posição em ações brasileiras, em ativos internacionais e fundos imobiliários. E no ano seguinte, em 2019, o retorno acumulado do Ibovespa foi 31,58%, o S&P subiu 30,14% e o IFIX subiu 38,36%. Ou seja, foi um baita acerto. Valeu a pena ter pesado um pouco mais para esse lado. Em fevereiro de 2020, eu lembro que eu gravei um vídeo chamado Como Investir para se preparar para a próxima crise. Pouca gente está falando sobre isso. É muito provável que alguma crise aconteça em algum momento no futuro. Pode ser próximo, pode ser não muito próximo, mas
essa crise vai acontecer. E quando ela acontecer, muita gente vai perder dinheiro. Eu mostrei muito, além de falar sobre investimento em ouro, tá? Eu falei sobre a diversificação através da Arca e a importância de caixa. E o que aconteceu é basicamente o seguinte, né? A gente teve o impacto do Covid, as pessoas nem falavam direito sobre ter reserva de emergência nessa época, porque era só comprar ações para lá e para cá, e a maioria das pessoas investia pesado em renda variável. Mesmo assim, eu decidi fazer um movimento inverso, falei sobre isso, e um mês depois a bolsa já tinha caído 40%. Pouco mais de um ano depois, no final de 2021, eu gravei outro vídeo chamado Melhores Investimentos para 2022. O que eu vou fazer com o meu dinheiro, né? O que eu vou fazer com o meu dinheiro é o que eu fiz até aqui e é o que eu vou continuar fazendo, é o meu método de investimentos, que eu chamo de Arca, né? E de novo, eu mencionei a importância da diversificação na Arca e sobre a possibilidade de uma alta na taxa de juros, que de fato aconteceu. E sobre como você deve investir, seguindo um movimento anticíclico da bolsa, ou seja, comprando ações e fundos imobiliários quando todo mundo olha para a renda fixa. E de fato, o que eu estou querendo dizer aqui é que se você quer ser bem sucedido financeiramente, você precisa fazer as coisas diferentes. Você precisa fazer coisas diferentes que todo mundo está fazendo. Você precisa ir numa direção diferente, porque todo mundo está indo para um lugar, o barco vai cair para um lado, você precisa ir para o outro. Então isso aqui é um dos principais pilares que embasam a minha carteira. E desde que eu comecei a investir publicamente, lá em fevereiro de 2018, nesses últimos 5 anos, o Ibovespa teve uma rentabilidade próxima de 20%, enquanto o CDI rendeu 39%. E a minha carteira rendeu mais de 300% e tudo que eu fiz foi publicamente diante dos seus olhos ao longo de 60 vídeos, 60 meses, 5 anos investindo, passando por perrengues e também tendo alguns acertos. É claro que alguns vão acertar mais, outros menos, mas os únicos que vão se dar mal de verdade são aqueles que sucumbirem aos princípios errados. São aqueles que pensam, esse mês vai ser diferente, eu vou poupar, vou investir, vou fazer dar certo. Pensando melhor, só se vive uma vez, não é mesmo? Vou aproveitar. Aí as contas chegam, nossa, não sobrou quase nada, será que aceita crédito? É quando você perceber, 40 anos se passaram e você não tem dinheiro, você não tem uma casa, você não tem uma boa previdência privada, você está muito velho e você não teve a famosa sorte na vida. Isso é o que acontece com quase todo mundo. Mas você não é todo mundo. Você poderia fazer diferente. Você quer fazer diferente. E esse foi um dos motivos que me fez, junto com a Grão, criar o fundo de previdência Arca, por exemplo. Um fundo de alocação cuja inspiração é a estratégia da Arca, que eu uso para os meus investimentos. E essa alocação é baseada em 4 classes de ativos, né? Ações brasileiras, ativos brasileiros, real estate, fundos imobiliários, caixa ou renda fixa e ativos internacionais. E em 11 dos maiores e mais diferentes países do mundo, a gente fez um teste bizarro em vários países diferentes, como você pode ver aí. A metodologia da Arca não só bateu a inflação, como teve uma rentabilidade bem acima do risk-free, que seria basicamente a taxa teórica livre de risco de um país, que aqui no Brasil é o Tesouro Selic. Então, nos 11 países bateu a inflação e renda fixa. E aqui no Brasil, nos últimos 11 anos, por exemplo, a inflação foi de 66%, o risk-free foi de 148% e a Arca teve um retorno de 297%. Ou seja, mais de 13% ao ano nesse período. Hoje eu falo com 20 milhões de pessoas todos os meses. Eu entendi que por mais que eu tente, é praticamente impossível educar todo o Brasil. Nem todo mundo quer aprender, nem todo mundo que quer aprender tem tempo, nem todo mundo que tem tempo sabe como investir, nem todo mundo que sabe como investir tem vontade de cuidar do seu próprio dinheiro. Por isso, não só você, como grande parte da população, precisa de um veículo de investimento que permita uma construção de patrimônio no longo prazo e uma aposentadoria de qualidade. Poucas pessoas sabem, mas quando eu montei o canal Primo Rico, eu não montei para falar de ações, fundos imobiliários, tesouro direto, Bitcoin, nem nada do tipo. Eu montei para falar de previdência privada. E mesmo vindo aqui toda semana para explicar para vocês de graça a importância de você montar sua arca, diversificar seu patrimônio, investir todos os meses, ter um pensamento anticíclico, investir de forma gananciosa quando todos estão medrosos e aproveitar as quedas para usá-las como oportunidades, né, quando elas batem na sua porta, vários de vocês fazem justamente o contrário. Eu sei que dá medo, é natural ter medo nesses momentos mais turbulentos de mercado. E só para vocês terem uma noção, o fundo Arca tem 6 meses de idade. Nesse tempo a gente já teve eleição conturbada e um presidente que você gostando ou não agrada pouco o mercado. A gente teve a segunda maior varejista do Brasil, as lojas americanas, literalmente quebrando e deixando o mercado inteiro em estado de alerta. Tivemos 4 bancos falindo, o Signature Bank, Silvergate Bank, Silicon Valley Bank e um dos maiores e mais respeitados bancos do mundo, Credit Suisse, que acabou sendo resgatado pelo UBS. A gente tem uma crise de crédito privado aqui no Brasil, com várias financeiras quebrando, com a BRK Financeira, Portocred, sem falar da Light, uma empresa de energia do Rio de Janeiro, também está passando por vários problemas. E apesar de todo esse
esse período de turbulência que o mercado está passando, a Arca está cumprindo seu papel de sobreviver ao dilúvio e às grandes crises. Então, mesmo com 60% do patrimônio em renda variável, enquanto o Ibovespa está com uma rentabilidade negativa de menos 8,99% e o IFIX de menos 7,68%, a Previdência Arca está com uma rentabilidade positiva de 0,38% desde o seu surgimento. E se teve alguma coisa que eu aprendi nesses meus 15 anos de mercado, é que você deve investir quando há sangue nas ruas, mesmo que o sangue seja seu. Você deve investir não quando o mercado cai, mas quando o mercado está em liquidação. E que o melhor momento para investir foi ontem e o segundo melhor é hoje. Então você quer ter uma carteira que restrinja ou que expanda os seus sonhos? Então começa agora. Para de procurar por desculpa na sua cabeça e simplesmente começa. A Previdência Arca foi feita para quem pensa dessa forma. E se tudo isso que eu disse faz sentido para você, eu vou deixar um QR Code aqui na tela para que o seu eu do futuro possa colher os frutos do que você plantar hoje. É só plantando as suas sementes em solo fértil e regando elas com consistência que você vai colher os frutos do seu trabalho. Só para comprovar esse ponto, se você investir R$150 todo mês a uma taxa de 13% ao ano, é um retorno com consistência semelhante à metodologia da Arca. Claro que não dá para prever, né, que isso vai acontecer ou não, mas pegando o que aconteceu, em um ano você teria acumulado R$2.000, não é nada. Em 5 anos, R$12.000. Poxa, também não é uau, grande coisa. Em 10 anos, R$35.000. Em 15 anos, R$78.000. E em 35 anos, você teria acumulado mais de R$1 milhão. E isso sim poderia mudar a sua vida. A cada R$150 que você investiu hoje, você depositou R$10.000 na conta do seu eu do futuro. E a cada R$150 que você gasta hoje, você acabou de retirar R$10.000 do seu eu do futuro. Por que eu decidi gravar esse vídeo aqui? O título é bem polêmico, né? Você não vai ficar rico. Estatisticamente, você não vai mesmo. 1% das pessoas se aposentam com a mesma qualidade de vida. Eu tive esse privilégio, nasci num berço diferente, tive também um pouco de sorte na vida, também muito trabalho, aprendi coisas que a maioria das pessoas não aprenderam, mas basicamente eu fiz coisas que a maioria das pessoas não fizeram. Então, qual que é a lógica para mim? A lógica é que é como se a gente estivesse num barco, né? E se todo mundo vai para um canto, o barco ele vai pender para um lado, como eu já falei para vocês. Só que se você ficar desse lado, junto com todo mundo, você vai acabar caindo na água e quando você cai na água, o barco volta. O barco ele continua lá, você que cai na água. E aí não tem como a gente mudar o resultado se a gente está fazendo a mesma coisa que todo mundo. Então o que eu te proponho nesse vídeo é o seguinte: sim, é um título provocativo e isso daqui é um convite para te chamar a atenção sobre o que você está fazendo no seu dia a dia. Porque não tem como você não conseguir ter um resultado diferente se você fizer coisas diferentes. Tá? Essa é a grande mensagem desse vídeo. Então não esqueça, você não é todo mundo, você não investe igual a todo mundo, você não pensa igual a todo mundo, você não vai ter o resultado igual a todo mundo. Mas tudo isso depende de você e isso aqui pode ou não começar hoje. Então deixa um comentário aqui, quero saber o que você achou. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau.